Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre minimalismo nas palavras? Mas antes da gente começar, eu queria dizer que eu sou muito grata a vocês por serem tão carinhosas e compreensivas comigo. No sábado eu realmente não estava muito legal, estava chateada, estava com raiva, estava triste. E eu não gosto de gravar vídeo quando eu tô assim, porque eu acho que soa muito falso eu vim aqui sorrir e conversar com vocês, quando na realidade eu tô mal, tô chateada, e eu nem gosto de passar essa energia assim ruim pra vocês. Eu gosto de gravar quando eu tô bem, quando tá, sabe, com uma energia boa. Então, muito obrigada porque vocês foram tão compreensíveis comigo, tão carinhosos, me mandaram mensagens tão bonitinhas. Muito obrigada, tá? E chega de conversa, vamos logo falar sobre minimalismo nas palavras. Também. O minimalismo é um estilo de vida que nos ajuda a identificar o que tem mais valor, né, para nós, e nos ajuda a eliminar tudo que não é importante, tudo que é excesso, tudo que nos afasta do que é importante para nós, né? É uma maneira de a gente também simplificar a nossa vida. Então, como aplicar esse conceito nas palavras para que a gente tenha conversas e relacionamentos mais significativos e verdadeiros? Eu vou te dar 5 dicas para isso. E a primeira dica é: fale menos e escute mais. Tudo começa com a gente se tornando um bom comunicador. E para a gente ser um bom comunicador, a gente precisa ser um bom ouvinte. Isso significa não interromper as pessoas enquanto elas estão falando, não terminar as frases por elas. Seja bem sincero comigo, durante uma conversa você quer ser ouvido, não quer? Todo mundo quer ser ouvido, gente. Mas pra gente ser ouvido, a gente precisa aprender a ouvir as pessoas também. E eu sei que não é fácil, mas segura aí, controla esse seu ímpeto de interromper as pessoas, ou pior, de ficar muito tempo falando sobre si. Tem uma frase do monge Eimin Suni que eu adoro, que é o seguinte: ouvir o outro com paciência e atenção é uma das maiores e mais significativas expressões de amor. Então, quando você para e ouve o outro, você mostra que, além de se importar com ele, você também respeita as opiniões, respeita o pensamento dele, mesmo que seja diferente do seu. Vamos combinar que a partir de hoje, durante uma conversa, você vai se policiar igual eu me policio também, para não atropelar as pessoas, para ouvir mais. Quando a pessoa terminar de falar, concluir o pensamento dela, aí você vai lá calmamente, né, e dá a sua opinião e fala o que você tem que falar, porque a conversa, gente, não é um monólogo, né? Não é uma conversa sua com você mesma, é uma conversa de você com várias pessoas ou com uma outra pessoa, né? Cada uma falando no seu tempo. Pode prestar atenção, gente, que dessa forma, né, ouvindo o outro, esperando a sua vez de falar, as conversas são muito mais significativas. A segunda dica é: só dê a sua opinião quando ela for solicitada ou autorizada. Tem uma frase de um autor que eu desconheço, se vocês souberem, por favor, escreve aqui nos comentários para mim, para eu dar os créditos, mas que é o seguinte: a sua opinião é muito importante para mim, por isso guarde-a até o dia que eu pedir. Então, evite sair por aí dando a sua opinião, assim, para quem não pediu, né? Principalmente nessas épocas de redes sociais, as pessoas acham que só porque uma outra pessoa se expõe, ela tem que ouvir o que você tem para falar, né? Não é assim, gente. Isso é desagradável, é inconveniente, é desnecessário. Deixa eu contar pra vocês uma história que aconteceu comigo. Na última vez que eu fui no salão, acho que tem um ano e pouquinho, eu queria só cortar o cabelo. E aí eu cheguei lá, né, era um salão que eu já ia, mas eu sempre vou e são, né, várias pessoas que me atendem, não é nunca a mesma pessoa. E aí a moça, quando pegou meu cabelo pra cortar, já falou: nossa, mas você tem muito cabelo branco, né? E aí eu já fiquei assim, né, com aquele sorriso amarelo. Tenho. Ela: ai, vamos pintar esse cabelo, né? Aí eu falei: olha, eu não quero pintar por enquanto, não vou deixar ele assim como tá, não tá me incomodando, não tenho essa intenção. Ah, não, para com isso, mas você é muito nova, cabelo branco envelhece, deixa esse cabelo aí branco quando você tiver velha de verdade. Não, vamos pintar esse cabelo. E aí eu olhei para ela assim com um sorriso amarelo, eu fiquei completamente desconfortável, me senti super mal. Minha vontade era de sair dali na hora,
Mas ela terminou de cortar meu cabelo, eu saí de lá voando, nunca mais voltei naquele salão, na verdade não fui mais em salão nenhum. E aí eu fiquei pensando, em que momento que eu pedi a opinião dessa criatura sobre a cor do meu cabelo? Nem sobre o corte eu pedi opinião, eu já falei, olha, eu quero que corte assim, assim, assado e pronto. E sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas opinam sobre a vida do outro na tentativa de se tornarem meio que íntimas ou simpáticas, e na realidade elas se tornam mesmo sem noção, sabe? Inconvenientes, invasivas, isso é completamente desagradável. Vamos combinar então, se a sua opinião não foi solicitada, guarde ela pra você, gente. Sabe por quê? Porque ninguém se importa com uma opinião que não foi pedida. Eu mesmo não me importo quando se alguém vem opinar sobre alguma coisa que eu não pedi. Então, entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? São palavras ao vento, ninguém vai ligar pra isso, tá? Então, é desnecessário. Aí você me pergunta, Diane, mas se a pessoa pedir minha opinião, eu vou dar, eu vou falar o que eu quiser, uai. Só que aí a gente vai entrar na terceira dica, que é o seguinte: nunca diga ao outro algo que você não gostaria de ouvir. Antes de falar, pense se as suas palavras não vão machucar, ferir, chatear alguém. Você não precisa falar tudo que pensa, né? Eu sei que a gente muitas vezes não controla os nossos pensamentos, a gente tem alguns tipos de pensamentos sobre algumas coisas, sobre algumas pessoas, mas guarde pra você, a gente não precisa falar tudo que vem aqui na nossa cabeça, principalmente durante uma conversa. Sabe o que você faz? Tente se colocar um pouquinho no lugar do outro. Se você não tem algo de bom ou significativo para falar, não diga nada, né? As palavras podem construir pontes entre as pessoas, mas elas também podem gerar conflitos, chateações, estresses, e elas podem até romper relacionamentos. Então, pense bem antes de falar algo. Antes da gente ir para a quarta dica, eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Muitas pessoas que visualizam aqui não são inscritas no canal. Gente, não custa nada, é só clicar no botãozinho aqui, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Não paga nada e você ainda me ajuda bastante. Além disso, clica no gostei se esse vídeo, né, está sendo bom para você, e no final compartilha com muitas pessoas no grupo da família, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? E me segue lá no Instagram, que é onde eu tô ali quase que diariamente, mas em contato com vocês, tá? Dito isso, vamos para a quarta dica. Seja objetivo e faça as suas palavras valerem. Fique atento para que as suas palavras agreguem algum valor durante a conversa. Então, evite ficar enchendo linguiça, fazendo rodeio, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que contar suas palavras, mas tente ser o mais objetivo possível, tente passar a sua mensagem de uma forma simples e eficiente. E a quinta e última dica é: evite conversas desnecessárias e aprecie o silêncio. Vocês sabem aquelas conversas de elevador? Sabe que você fala sobre o clima, sobre o tempo, e que você puxa ali só para quebrar o silêncio? Qual o sentido disso, né? Me explica. E mais, por que o silêncio tem que ser quebrado, né? Por que a gente não pode apreciar o silêncio? Então, se você não tem uma intenção verdadeira de comunicação com outra pessoa, não puxe assuntos, gente, sabe? Serão conversas desnecessárias que não vão te levar a lugar nenhum. Fique ali naquele seu momento apreciando o silêncio. Você não precisa ficar puxando conversa com pessoas que você não conhece só para quebrar o silêncio. Dia desse eu estava lendo uma matéria onde uma psicóloga diz que esse tipo de conversa, né, esse tipo de assunto que você puxa só por puxar, realmente bloqueia qualquer possibilidade de interação honesta com outra pessoa. E eu acredito nisso, sabe por quê? Porque lá no fundo a gente sabe que esse tipo de interação, de conversa, é superficial, não tem uma intenção verdadeira. Quer ver uma outra coisa desnecessária também? É quando você faz algum tipo de pergunta que não vai acrescentar em nada na sua vida, que ainda pode constranger o outro. Sabe aquelas perguntas que você faz só para matar a sua curiosidade? E aí você nem para um pouquinho para pensar se não está sendo invasivo, se não está sendo inconveniente, se não está sendo desagradável, se aquela pergunta não pode machucar a outra pessoa, abrir alguma ferida que aquela pessoa tem, né? Então, não tente forçar uma intimidade que você não tem com a outra pessoa, sabe? Faça perguntas só que vão agregar algum valor positivo na sua vida e não vão simplesmente matar a sua curiosidade. Então, escolha suas palavras com sabedoria e construa diálogos verdadeiros, objetivos e valiosos.
você vai ver o valor que uma conversa com significado agrega à sua vida e à vida de outra pessoa, tá? Isso tudo que eu falei faz algum sentido para vocês? Vocês têm algo para acrescentar? Tem algum relato para dar, algum depoimento para dar? Escreve aqui nos comentários pra gente ir interagindo, tá bom? Um beijão no coração de vocês, eu vou ficando por aqui. Tchau!